Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu estava pensando em algumas coisas, nada planejado, né, como sempre, mas estava pensando em algumas coisas para a gente poder falar aqui. E vamos ver se sai, né? Porque na verdade são assuntos às vezes tão delicados, né? Mas não importa, né? A locomotiva em alta velocidade não tem parada. E qual é o receio, não é verdade? Passamos poucas e boas dentro da corporação Mormon. Teve coisas boas que nós lembramos, com pessoas que conhecemos, mas aquelas coisas que marcaram, principalmente aquela rasteira que a gente levou, aquela decepção que nós sofremos com as coisas que nós fomos aprendendo ou com as coisas que vivemos lá dentro, nos dão o direito, prestem atenção nisso, por termos vivido isso e passado por uma decepção dentro da corporação, seja por sua história ou por qualquer coisa, temos o direito de expressar as nossas opiniões. Principalmente quando temos conhecimento de causa. 4 décadas vividos dentro da corporação é um bom conhecimento para poder trazer para cá. E, na verdade, eu tenho falado com pessoas que passaram até menos tempo que 4 décadas. Fiquei lá 6 meses, 1 ano. Só que num curto período desses, também já sentiram a parte de coerção, medo, fazendo você viver coagido. Poxa, se eu não fizer, e agora? Vão tirar minha recomendação e lá. E até pessoas novas que entraram na igreja, poxa, já me deram chamado e fizeram isso, e me cobraram e tal. Já começaram, muitos às vezes começam a sentir isso até mais cedo do que ter que esperar 10, 20, 30, 40 anos como membro da corporação Mormon. E isso é normal. Então temos sim o direito de comentar e expressar as nossas opiniões sobre isso. E eu tenho falado que os comentários no YouTube desse podcast é um grande e bom canal para que você possa expressar um pouco. E é isso, eu acho bacana. Então faça seu comentário no YouTube. Às vezes as pessoas já estão ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, nesses aplicativos de podcast sem ser o YouTube, já estão ouvindo no Spotify. Até quer comentar, mas aí também tem muita coisa para fazer durante o dia, então vai ter que ir lá no YouTube procurar o mesmo episódio. Dá para fazer caso você queira. Então, se você quiser fazer essa forcinha para deixar um comentário no YouTube, ali as pessoas interagem, eu deixo o coraçãozinho, tal, vou ler sim, tá? É que eu acho proveitoso qualquer tipo de opinião. Quando a gente fala uma corrente do bem, corrente é feita de vários elos, vários segmentos. E cada um aqui faz parte dessa corrente. Então, por que não comentários de todos? Já não é novo para vocês falar, e a minha opinião ainda é essa, que às vezes eu venho e falo aqui 10, 20, 30 minutos, e a pessoa vai lá e faz um parágrafo de comentário no YouTube. Para mim já superou tudo que eu falei. Isso que é a magia da coisa. Talvez despertou em você, poxa, deixa eu falar, agora eu quero falar um pouquinho. Preciso despejar, e aqui é para isso. Tenho certeza que às vezes você vai fazer isso e vai ter gente que às vezes vai falar, poxa, eu também passei pelo mesmo que você. Isso é a magia, isso é a corrente. Tá? Então tá bom. Eu tava pensando, né, alguns amigos que eu tenho falado por aí têm levantado algumas situações, né? Quantas autoridades da igreja, 70 por exemplo, vamos no 70 primeiro. Aí você vai ver, por exemplo, 70 autoridades de área e tal. E essas autoridades gerais, às vezes, quem que nunca viu? Eu queria que realmente vocês que eram atentos aos nomes das autoridades gerais, os 70. Quem que nunca viu, por exemplo, alguém que é do Quórum dos 70, e depois de um tempão, o filho desses 70, depois de um tempão, ele é chamado também como autoridade geral. Quantas vezes aqui já tá me vindo vários nomes na cabeça. Tá me vindo vários nomes. Eu sei que quem estava inteirado disso também vai saber disso. Quantas vezes você... fulano de tal é autoridade geral. 70, por exemplo. Para quem não sabe, tá? A igreja Mormon, ela tem várias camadas de líderes. Lideranças, autoridades. Então tem bispo, presidente de estaca, autoridade, presidente de missão, 70, tal, até chegar no profeta lá, que consideram, entre aspas, profeta.
Mas aí, por exemplo, falando em 70, quem que nunca ouviu assim, olha, aquele 70 ali, depois de um tempo, olha, o filho daquele 70 também foi chamado de autoridade geral, como 70, por exemplo. Então a gente vê isso muito dentro da corporação. Como, por exemplo, eu já vi também, não sei que, isso aí já vi bem perto de mim, tá? Não sei que tem na presidente da estaca. Aí a pessoa foi desobrigada, passou um tempinho e foi chamado um parente desse também, que já era. Aí eu fiquei pensando a respeito disso. Esses casos que acontecem dessa forma. Será que eles falam que é tudo por revelação, né? Será então que... Aí é até engraçado pensar assim. Será então que quando alguém recebe, o profeta, por exemplo, recebe a revelação para chamar uma pessoa como 70, autoridade de 70, do Quórum de 70, por exemplo, e será que essa essa revelação é para a família inteira daquela pessoa? Às vezes né? Às vezes é a gente que nunca estava ligado nisso, mas foi chamada aquela autoridade, depois de um tempo foi o filho. Talvez é para economizar a inspiração, né? Para economizar a revelação. Vai você, mas depois já vai ser seu filho, mas aproveita mesmo a revelação para toda a linhagem. Parece piada. E a gente cai. A gente tá lá dentro e a gente cai. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Não sei que tem aí a autoridade, aí o outro, o filho agora também é autoridade, e a gente fala, nossa, que filho exemplar. Só poderia ser o filho da autoridade também, para poder ser autoridade de área, ou 70 também. Nós nos conformamos quando estamos lá dentro e a gente acha certo. A gente acha isso bonitinho. Eu sei que cada um aqui, que viveu pelo menos um tempinho dentro dessa corporação, já deve pensar, quando você pensa lá dentro, fala assim, não, olha lá aquele senhorzinho lá, olha como ele servia. Você sempre lembra de um desse. Olha aquele senhorzinho que sempre servia, de bom coração, pegava às vezes os recursos que ele tinha para ajudar o carro e buscava todo mundo de coração. Você sente que ele não fazia isso ele fazia porque gostava, não por obrigação. Às vezes você sente que tem um assim lá, ou conheceu alguém. Aí você fala assim, não, quem vai ser chamado de autoridade 70, por exemplo, não, é o filho de alguém que já está lá. É isso. Quantas regalias a gente já viu em linhagem familiar dentro dessa corporação? E quando não é assim, muitas das vezes é dever favores. Quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui? Chega alguém, poxa, eu fui seu bispo, nas entrevistas, eu aliviava para você, agora se você for presidente da estaca um dia, me coloca num carguinho aí. A gente sabe que isso existe, é uma política. É uma política. Claro. E é isso. E é todo o sistema baseado nisso. Não tem jeito. Quando a gente pensa sobre isso, vem isso na cabeça. Por isso que a gente já toca no assunto, por exemplo, de revelação. Recebi revelação que você não sei o quê. Recebi revelação, não sei o que tem. Quantas vezes, por exemplo, um bispo, presidente de estaca, chama os amiguinhos para cargos ali, que entre aspas, relevantes. Imagina, chama o melhor amigo dele, ou um parente, que eu já vi isso acontecer. Estou recebendo revelação que chamou para você trabalhar aqui comigo de conselheiro. Meu pai do céu. E gente ralando. E às vezes as pessoas estão ali e tal, às vezes até procurando uma oportunidade mesmo. Porque elas estavam com a vida delas vazias e apareceu os missionários preenchendo e agora elas querem fazer parte dessa sociedade. Eu quero sim, se um dia eu puder ter um cargo ali, não estou falando para receber prestígio, porque às vezes tem pessoas de bom coração, mas elas querem ser reconhecidas. Mas não, vamos fazer panelinha, vamos colocar amigos, vamos colocar irmão, vamos chamar o irmão de 70 porque já tem um lá, vamos chamar o filho de 70 porque o pai já está lá. Não, mas é sempre isso. Vamos mandar os filhos das autoridades gerais para lugares mais legais, falando em campo missionário. Isso é claro como se vê. Isso é muito claro. Um exemplo que eu posso te dar, porque eu tenho números para te falar aqui, é o que eu conheci na mesma estaca
12 pessoas que estavam se preparando para ser missionário na minha época. 12 pessoas. E eu lembro, foi 11, por isso que eu tenho esse número vívido na cabeça, porque eu lembro, 11 dessas pessoas foram fazer missão um pouco no Nordeste, outras no Centro-Oeste do país. E uma foi lá para trabalhar no templo de Salt Lake, como missionário, na Praça do Templo. E sabe quem que é esse único que foi para lá? Vou falar bem baixinho. O filho do presidente da Estaca. Falei bem baixinho para você. E aí? Que revelação, hein? Imagina o profeta lá que assina e você recebe seu chamado. Estou recebendo, como todo mundo imagina que é, né? Estou recebendo a revelação que você vai para lá. Estou recebendo a revelação que você vai para lá. Aí chega no filho de um líder. Estou recebendo que... Não, você vai para esse lugarzinho bem especialzinho aqui. E nem estou falando que esses lugares são especiais comparados ao Brasil. Mas eu estou querendo comparar com vocês o raio da diferença que eles fazem dentro dessa corporação com as pessoas. Eu, por exemplo, falando pessoalmente, o Nordeste e Norte do país, por exemplo, é um lugar fantástico para fazer missão. Hoje a gente sabe, fala sobre o livro de Mórmon, aquela papagaiada toda, mas as pessoas, o lugar, a amizade que você faz, é um dos melhores lugares da Terra, Norte e Nordeste. Mas a diferença que você vê de tratamento é isso. Eu conheci ali várias pessoas, todas vão fazer missão, você vai para cá dentro do país, só esse aqui que vai para fora, para o exterior, né? E é o único que é filho de um líder. E aí, o que você me diz? É complicado. Isso é só um exemplo. Porque essas coisas precisam ser ditas. Ah, foi inspiração. Olha só, eu recebi uma revelação que tralalá, nada a ver. Olha, o meu chamado veio até com a tinta da caneta que o profeta assinou. Ó, não é nem impressão, ó, é tinta da caneta mesmo. Olha, ele recebeu revelação que tinha que me mandar para lá. Aham. Tá bom. Comigo tem coisa que não cola mais. Esse negócio de revelação dentro da corporação é uma das maiores papagaiadas que eu já vi na minha vida. Ai, olha só o que ele tá falando de revelação, que é mesmo da igreja, né? Agora ele já tá no inferno mesmo, agora tá com o diabo no corpo, agora ele largou da barra de ferro de vez. Isso porque não acontece às vezes com você. Você tá na ala do unicórnio, na estaca do arco-íris, que a gente fala aqui. A vida real é diferente. A gente vê que revelação, essa verdadeira da vida real dentro da igreja, às vezes é para beneficiar pessoas, para devolver favores feitos, ou para prestigiar pessoas ou familiares de quem já está lá no alto. É isso, para manter a roda girando, os favorzinhos girando. A política da corporação Mórmon. Essa é a política da corporação Mórmon. Tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.